sou o professor Edilson e estamos começando mais uma aula de História. Hoje vamos estudar um problema mundial que a cada dia está em bastante evidência na mídia. Nosso assunto é sobre etnia versus o estrangeiro e as consequências de um mundo globalizado. O melhor exemplo que podemos dar sobre globalização é a história relatada na Bíblia sobre a Torre de Babel. Segundo o relato bíblico, uma torre foi construída por homens que tentavam alcançar os céus. O que está relatado na Bíblia é que após esta construção, os homens não mais se entendiam. Cada um falava uma língua, tornando impossível a comunicação. Diferente do relato bíblico, a globalização reage aos efeitos de Babel, promovendo a comunicação dos mais distantes povos e diversas culturas. A indústria cultural é capaz de criar e controlar padrões de comportamento das pessoas. Você tem alguma dúvida? Basta observar os costumes das pessoas. O problema é que, ao receber as influências dos países desenvolvidos, os valores locais e tradicionais tendem a desaparecer. Hoje, os nativos de países desenvolvidos não querem disputar com um imigrante, levando ao preconceito de pessoas oriundas de outros países, etnias, culturas e costumes. E isso tem um nome: xenofobia. A exemplo de preconceito e discriminação, lembramos da população afrodescendente dos Estados Unidos. Eles não tinham direito ao voto, de frequentar as mesmas escolas e universidades que a população branca, de usar instalações públicas, os vagões de trens ou mesmo ônibus urbanos. Eles eram totalmente separados. Foi em meio a esse preconceito que surgiu o pastor protestante Martin Luther King, que liderou protestos e passeatas, e assim como Gandhi, pregava a desobediência civil e a não violência. Com a morte do presidente Kennedy, em 1963, o movimento negro foi dividido em duas correntes: a pacifista, liderada por Martin Luther King, e a radical, liderada pelos Panteras Negras, que utilizavam a violência como recurso de luta. A marcha sobre Washington e a concessão do Prêmio Nobel da Paz a Martin Luther King em 1964 trouxeram atenção mundial à causa afro-americana. A Lei de Direitos Civis e a Lei de Direitos ao Voto marcaram a conquista dos negros, assegurando o fim da segregação racial em espaços públicos e o voto universal, independente de nível educacional ou condição social. Martin Luther King era odiado por muitos segregacionistas do Sul, e isso levou ao seu assassinato no dia 4 de abril de 1968. No Brasil, o movimento negro, sob a influência dos movimentos dos Estados Unidos, intensificou-se na década de 1970. Esse movimento se organizou e, em 1978, formou o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Em 2005, com a morte de 2 jovens negros após perseguições por policiais, jovens imigrantes de diferentes etnias nas principais cidades da França e de outros países europeus, como a Bélgica e a Alemanha, contestavam o modo como eram tratados. Reivindicavam respeito e condições dignas de trabalho e estudo, ou seja, protestavam contra a segregação social, racial, cultural e econômica. Chegou a hora de fazermos exercícios. Reflita e responda. Exercício 1. Acompanhe o texto: O ônibus da história.
Assassinado em 1968, Martin Luther King iniciou suas atividades políticas em 1956, a partir do episódio relatado na reportagem. O principal resultado das propostas de Martin Luther King para a sociedade norte-americana está diretamente relacionado com: Alternativa A: unificação das leis estaduais. Alternativa B: expansão da desigualdade social. Alternativa C: regulação de causas trabalhistas. Alternativa D: universalização dos direitos civis. Alternativa E: libertação escravista. Resposta correta: alternativa D. Exercício 2. Paris tem nova noite de violência e manifestantes queimam 400 carros. Reportagem da Folha Online. Jovens franceses promoveram nesta quinta-feira mais uma noite de violência nos subúrbios de Paris e atearam fogo em mais de 400 carros, segundo o site do jornal francês Le Monde. Apesar do número elevado de veículos, houve menos confrontos entre manifestantes e policiais que os ocorridos na noite desta quarta-feira. Alternativa A: os jovens imigrantes de diferentes etnias reivindicavam respeito e condições dignas de trabalho e estudo. Alternativa B: os jovens protestavam contra o abuso das autoridades. Alternativa C: franceses, asiáticos e africanos possuem tratamento igual na sociedade francesa. Alternativa D: nos países desenvolvidos, chamados Primeiro Mundo, não existe a segregação social, racial, cultural e econômica. Alternativa E: os jovens protestantes pertencem ao movimento É proibido proibir. Resposta correta: alternativa A. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima.